Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de alguns assuntos, né, relacionados à política nacional. Assuntos esses que é bem verdade que já faz alguns dias que aconteceram, né? Eu tenho meio que atrasado para falar sobre isso, né? Não gravei logo assim que aconteceu esses fatos, por conta do corre-corre, do dia a dia, da correria, do trabalho. Enfim, vocês que são brasileiros, nós que somos brasileiros, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Aquele corre-corre, aquele desdobramento que a gente tem que fazer para sobreviver nesse país, né? Enfim, todos os problemas que nos cansam, nos enfadam e nos deixam sem tempo, né? É, tudo isso que a gente precisa fazer para pagar imposto para aqueles vagabundos que estão em Brasília, a maioria, né? Nos assaltando, nos sequestrando todos os dias. Então a gente tem que ralar, tem que pagar o preço, tem que, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Tornar das tripas corações para pagar imposto para, enfim, para aqueles senhores que estão lá em Brasília. Bom, dito isso, eu gostaria de comentar alguns assuntos. Por mais que eu esteja um pouco atrasado nesses assuntos, mas são assuntos de extrema e de suma importância. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de falar aqui da elegibilidade de Bolsonaro para 2026. Bolsonaro não poderá disputar as eleições em 2026, né? Ele se tornou inelegível. Isso significa que ele não pode disputar as eleições de 2026. Decorrente enfim, a tudo que aconteceu, né? Vocês estão por dentro, vocês que conhecem o mínimo possível de política, né? Aos ataques terroristas, né? Os ataques antidemocráticos ali no começo do ano ao Supremo, ao Congresso, enfim, por tudo isso que aconteceu, né? Coisa que foi fomentada pelo próprio Bolsonaro através de mensagens subliminares, através de colocar lenha ali na fogueira, incentivar o povo, o gado burro a fazer essa imbecilidade, porque a gente não combate a corrupção, a gente não combate as coisas erradas que tem no governo daquela forma. Aquela é a forma totalmente errada. Existem meios corretos dentro da Constituição para combater, né? Um Supremo corrupto, né? Um Congresso, um Senado, existem meios para isso. Mas o gado imbecil e burro decidiu, por intermédio de Bolsonaro, praticar aqueles atos extremamente burros, imbecis e criminosos. E decorrente disso, Bolsonaro se tornou inelegível e outras coisas também, não foi só isso, né? Enfim, gabinete do ódio, distribuição de fake news, né, através de WhatsApp para aqueles grupozinhos de WhatsApp de tiozinho, de senhoras, né? Enfim, desse povo mais leigo acerca de política, e com isso fomentou uma série de coisas que aconteceram no nosso país. Bom, Bolsonaro se tornou inelegível e não vai poder disputar as eleições de 2026, né? E, cara, eu fico olhando assim, reparando como o povo brasileiro é estúpido, é fanático, cara, quando se trata de político. Né? A gente fica pensando, cara, que fanatismo, até quando esse fanatismo vai sugar o nosso país, né? Vai sugar os bens do povo brasileiro, a estabilidade. Enfim, até quando, cara, esse fanatismo e essa burrice, né, vai afundar ainda mais o nosso país? Apesar de tudo isso, cara, Bolsonaro ainda fez ali uma vaquinha, né, junto com o seu gado, para que o povo pudesse ajudar ele, para que o gado pudesse fazer pix para Bolsonaro. Cara, eu fico olhando assim, um cara que tá recebendo 80, quase 90 mil reais por mês, Bolsonaro, né, do nosso dinheiro, por conta do acordo que ele fez com o Valdemar da Costa Neto, né, permaneceu no PL e está recebendo quase 90 mil reais por mês. Um cara que tem mais de 50 imóveis, né, um cara que a sua esposa recebe quase 40 mil reais por mês. Cara, eu fico olhando e o povo ainda faz pix, ainda existe gado que ainda ajuda financeiramente um cara desse. Ainda tem cara que doa lá 100, 300, 1000, 2000, 3000, enfim. Para um cara desse, cara, que burrice é essa, velho? O que aconteceu com a mente do povo brasileiro nesses últimos anos, através desse governo Bolsonaro? Um governo que trouxe novamente um cara que sequestrou os cofres públicos, né? Que foi Lula. Trouxe ao poder novamente as pautas mais difíceis de serem aprovadas pelo governo Lula. Bolsonaro adiantou tudo isso, né? Juiz de garantias, enfim, é uma série de coisas aqui que a gente sabe. O cara destruiu a Lava Jato, ele mesmo falou isso. A maior operação
digamos assim, anticorrupção do país, da história do Brasil. O cara destruiu, adiantou todas as pautas petistas. Um cara que andou lado a lado com o PT, digamos assim, Bolsonaro. Muitas pessoas que trabalharam no governo petista trabalhou também agora no governo Bolsonaro. Então, cara, quando é que o povo vai acordar que eles são tudo farinha do mesmo saco? E o povo tem que olhar para o povo e não para político milionário, cara. Corrupto, fanático. Pelo amor de Deus, cara. Então é algo que cansa, algo que revolta, porque você quer cidadão de bem, paga teus impostos em dia, procura andar de forma correta. Você revolta, cara, porque você paga. Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, a gente faz das tripas corações para pagar o salário daqueles senhores que estão ali em Brasília. Pra gente não ter um mínimo, cara, saúde pública de qualidade, segurança pública de qualidade, transporte público de qualidade. A gente não tem nada nesse país. Sendo que o Brasil, se não for o maior, é um dos maiores, é um dos países que mais paga imposto nesse planeta, cara. Pra gente não ter um mínimo, então é revoltante. Eu não sei, cara. Até quando esse fanatismo e essa burrice, né, vai durar? Até quando o povo vai estar lutando por político? Vai estar se matando por político? Vai estar idolatrando o político enquanto dentro da sua casa, enquanto dentro da onde ele vive não tem o necessário para ele ter uma vida saudável? Então é revoltante, cara. Então eu não vou estender mais do que isso. Também gostaria de falar acerca da indicação de Lula, né, para o Supremo Tribunal Federal, né? Cristiano Zanin, o cara que foi advogado de Lula quando ele passou por aquele processo de prisão, né? Enfim, por aquele processo que a Lava Jato acabou condenando ele à cadeia, né? Então o cara tava ali com Lula, né? Foi advogado de defesa de Lula e, por incrível que pareça, né, ele agora recebeu essa indicação, né? Isso aí não é algo que era novidade. Obviamente que Lula ia fazer isso, mas por incrível que pareça, cara, muitos deputados, senadores bolsonaristas não só votaram a favor, né, nada contra aqui a pessoa do Zanin, afinal de contas, nada contra nenhuma pessoa. Eu aqui, como eu sempre falo aqui, eu não sou contra pessoas, não sou contra ser humano, né? Eu sou contra atos, atitudes, né, de pessoas. Atitudes que eu não concordo, atitudes que são atitudes erradas, então eu vou sempre combater atitudes e não pessoas, né? O Evangelho de Jesus nos ensina isso. Aí contra atitudes, atos, e não odiar, né, e nem ter revolta nem raiva de pessoas físicas, mas sim de atitudes, né, de atitudes erradas que são atitudes das trevas. Então isso eu sempre serei contra até a minha morte. Então o que acontece? Deputados senadores bolsonaristas, cara, inclusive até o próprio Flávio Bolsonaro ali, rasgando elogios ao Zanin. Então, cara, é o que eu tô falando aqui desde o começo. São tudo farinha do mesmo saco. Quando é que vocês vão entender isso, cara? Estão tudo andando lado a lado. Bolsonaro não é inimigo de Lula não, cara. Nem vice-versa. Eles se retroalimentam. Um precisa do outro. Vocês precisam entender isso, cara. Em Brasília, lá no âmbito deles, eles só querem saber deles mesmos, dos seus próprios bolsos. E eu e você quem paga o preço. Cara, enquanto o povo brasileiro não abrir a mente para isso, não tratar a política dessa forma, a gente nunca vai ter uma mudança nesse país. A gente nunca vai ter uma evolução nesse país do básico, cara. Eu não tô pedindo aqui, os deputados, aos políticos, coisa de primeiro mundo, não. É o básico, cara, que a gente não tem aqui. É o básico para segurança pública, como eu sempre falo. O básico para transporte público, que é um caos. Uma base para educação pública de qualidade. Então, cara, é revoltante, é cansativo. Mas infelizmente a gente precisa comentar, a gente precisa desabafar, né? Porque eu sei que eu não sou uma voz solitária aqui no YouTube, né? Eu não sou uma voz solitária nesse Brasil. Eu sei que aqui no YouTube tem muitos youtubers que combatem esse tipo de coisa sem idolatria, apenas com transparência, sem rancor, sem raiva. Existem alguns fanáticos, sim, existe em todo canto, mas existem pessoas transparentes que combatem a corrupção aqui, combatem o fanatismo político com transparência e sem idolatria. Então, cara, é revoltante, é frustrante realmente, mas infelizmente esse é o nosso país. Então a gente tem que desabafar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que de fato se unir, porque o povo unido é um povo forte, né? Quando o povo se une, o povo tem força. E a única força que esses políticos temem é o povo unido, porque eles sabem que o povo unido,
né, de fato pode mudar um país. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente segue fazendo nossa parte. Então, meus amigos, compartilha esse vídeo, tá bom? Mostra um amigo teu. Se você puder dar o like, se você puder compartilhar, né, em grupos, enfim. Mostrar um amigo teu, eu vou agradecer muito, tá bom? Porque como eu falei aqui, se a gente se unir, a gente vai se tornar forte. E a gente pode começar um presságio de mudança nesse país, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.